O problema nunca foi desejar. O problema nunca foi sonhar. O problema nunca foi compartilhar esses desejos com Deus. O verdadeiro problema começa quando nós desejamos algo e, ao invés de dizer, seja feita a tua vontade, nós dizemos, ainda que em silêncio, seja feita a minha vontade, Deus. É aí que tudo se desorganiza. Existe uma confusão muito grande no meio cristão sobre o tema dos desejos. Muita gente cresceu ouvindo, direta ou indiretamente, que desejar coisas aqui na terra é errado, que sonhar com conforto, com uma casa agradável, com uma viagem, com descanso, com uma vida mais organizada, é sinal de carnalidade ou falta de espiritualidade. E isso não é necessariamente verdade. Desejar não é pecado. Ser humano inclui desejar. Nós não fomos criados para viver fora da realidade. A gente vive dias comuns, sente cansaço, frio, fome, precisa descansar e ser cuidado. Nós estamos na terra. Nós habitamos um corpo. Nós sentimos frio, fome, cansaço. Nós precisamos dormir bem, nos alimentar, ter abrigo. E desejar uma cama confortável, uma casa onde se possa descansar, uma refeição boa depois de um dia cansativo, não é pecado. É humano. O problema não está no desejo em si. O problema está no lugar que esse desejo ocupa. A Bíblia não nos chama a viver uma vida sem desejos, mas uma vida com desejos ordenados. Existe uma diferença enorme entre desejar algo e ser governado por esse algo. Entre sonhar com algo e colocar esse algo no centro da nossa existência. Muitas vezes, por causa de excessos, a gente joga tudo no mesmo saco. Como se todo desejo fosse automaticamente suspeito. Como se desejar algo que não fosse orar e ler a Bíblia fosse, por definição, pecado. Mas isso não se sustenta biblicamente e nem na vida real. Todos nós, quando o frio chega, desejamos algo que nos aqueça. Quando o corpo cansa, desejamos descanso. Quando a rotina pesa, desejamos um tempo de respiro. Isso não é rebeldia espiritual. Isso é reconhecer que somos criaturas limitadas, vivendo num mundo quebrado, aguardando a redenção final. O problema começa quando esse desejo passa a nos governar. Quando ele ocupa o espaço que pertence somente a Deus. Quando o nosso contentamento passa a depender dele. Quando a nossa paz está condicionada a ele se realizar. Quando o nosso relacionamento com Deus fica em segundo plano por causa dele. É aí que um desejo, mesmo bom, se transforma em um ídolo. Você pode desejar uma casa, mas se você acorda pensando nisso, dorme pensando nisso, ora pouco porque precisa trabalhar mais para isso acontecer, se compara com os outros por causa disso, perde a alegria porque ainda não chegou lá, esse desejo já não é só um desejo, ele está no trono. Você pode desejar filhos, mas se a sua fé, sua esperança e sua identidade estão condicionadas a isso, se você não consegue dizer, seja feita a tua vontade sem sentir revolta, esse desejo se tornou um ídolo. Você pode desejar um casamento, um ministério, uma profissão, estabilidade financeira. Nada disso é errado por si só. O erro está em transformar o presente em refém do futuro. Outro problema muito comum é a forma como algumas pessoas tratam Deus. De um lado, existe a visão distorcida de Deus como um prestador de serviços. Alguém que existe para realizar desejos, cumprir metas e entregar sonhos. Do outro lado, como reação a isso, surge a ideia de que então não podemos desejar nada, não podemos pedir nada, não podemos sonhar nada. Mas a verdade bíblica não está em nenhum desses extremos. Deus não é um prestador de serviços, mas Ele é um Pai bom. Ele não prometeu realizar todos os nossos desejos, mas Ele prometeu cuidar dos seus filhos. Ele não nos chamou para uma vida confortável a qualquer custo, mas Ele nos chamou para confiar na sua bondade.
A palavra nos mostra que o nosso coração pode fazer planos, mas é o Senhor quem dirige os passos. Isso não invalida os planos, isso os submete. Quando nós desejamos algo e levamos isso diante de Deus, algo muito importante acontece. O desejo é exposto à luz. E desejos expostos à presença de Deus raramente permanecem iguais. Ou eles são purificados, ou são corrigidos, ou são reposicionados. É por isso que orar sobre os nossos desejos é tão importante. Não para obrigar Deus a fazer algo, mas para permitir que Ele ajuste o nosso coração. Se você não consegue orar dizendo, Senhor, seja feita a Tua vontade, sobre um desejo específico, existe uma grande chance de esse desejo ter se tornado um ídolo. Porque quem confia em Deus consegue entregar. Quem idolatra não consegue soltar. Quando nós dizemos, seja feita a Tua vontade, nós não estamos desistindo do sonho. Estamos afirmando quem governa a nossa vida. Estamos dizendo, Senhor, eu confio mais em Ti do que no que eu desejo. Descansar em Deus não é abandonar o desejo. É não permitir que o desejo nos governe. É continuar orando, mas sem ansiedade. É continuar esperando, mas sem desespero. É continuar desejando, mas com o coração submisso. Descansar é confiar que Deus sabe o tempo certo, a forma certa e o que realmente nos fará bem. É fazer a nossa parte, vigiar o coração, alinhar motivações, manter a comunhão, enquanto entregamos os resultados nas mãos do Senhor. E existe uma diferença enorme entre acreditar em Deus e confiar em Deus. Até o inferno acredita. Confiar é descansar. Confiar é esperar sem ver. Confiar é não se desesperar quando o céu parece em silêncio. Se Jesus dormia no barco em meio à tempestade, não é porque ele não se importava. É porque ele sabia quem estava no controle. Quando Deus está em silêncio, muitas vezes Ele está trabalhando. E talvez o convite não seja para falar mais, mas para confiar mais. No fim, o maior chamado não é para eliminar os desejos, mas para destronar os ídolos. Para tirar do centro tudo aquilo que tomou o lugar de Deus, mesmo coisas boas, e devolver o trono a quem sempre pertenceu a Ele. Que o Senhor nos dê discernimento para identificar desejos bons, desejos desordenados e desejos pecaminosos. Que Ele nos dê um coração humilde para pedir, coragem para entregar e fé para esperar. E que, em tudo, possamos dizer com sinceridade, Senhor, seja feita a Tua vontade e não a minha.